por tudo que tem feito. Também queremos louvar a Deus pela vida desses homens que durante muitos anos têm abençoado essa igreja, dedicado a sua vida para o crescimento e a propagação do Evangelho. Também nós queremos dar graças a Deus pela vida do Projeto Lídia. Ontem tiveram uma ação muito importante ali na FAD, ali em Queimadas, Queimadas. E queremos louvar o Senhor também por todos os irmãos que contribuíram para que as crianças ali pudessem, além de serem abençoadas com a palavra do Senhor, mas também foram abençoadas com brinquedos, e também teve o lanche. Isso tudo também se deve pela colaboração e o amor dessa igreja e de muitos irmãos. Então a nossa gratidão, eu quero agradecer a Deus juntamente com o Projeto Lídia por toda a colaboração dessa amada igreja. E também dar graças a Deus aqui, o presbítero Rocha está oferecendo esse culto de ações de graças. Pelo aniversário ele está ficando mais velhinho, né? Está ali o presbítero Rocha. Que Deus também derrame graça, poder e unção sobre a vida do seu servo. Hebreus capítulo de número 11. Eu serei bem objetivo, meus irmãos, na exposição da palavra de Deus. O tema é falar, e nós vamos então meditar na santa e poderosa Escritura. Hebreus capítulo de número 11, eu vou ler apenas os versos 32 ao verso de número 40. Verso 32 está escrito assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andavam errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que o Senhor aplique a sua palavra e nos conceda graça e misericórdia. Meus amados, aqui está uma vasta lista de homens que pela fé em Jesus Cristo, no Senhor Deus, alcançaram grandes promessas. E algum deles, como bem ouvimos aqui, lendo a palavra, alguns deles ouviram a promessa, mas na verdade não alcançaram em vida, mas sim as suas gerações obtiveram a promessa feita por Deus. Nós vamos perceber também que foram homens que dedicaram sua vida ao próprio Deus, ouvindo a voz de Deus, obedeceram de forma imediata. Nós temos relato como Abel, um homem de Deus, que ao ouvir e saber sobre esse Deus poderoso, dá o que tem de melhor. Temos também outros como Enoque, o primeiro homem que fora trasladado por Deus em vida, não conheceu a morte. Temos Noé, um homem que falou sobre Deus, mencionou a respeito de uma grande destruição, falou, disse, predisse, profetizou, mas infelizmente muitos homens não aceitavam, até o ponto talvez de o chamar de louco. E temos outros homens que podemos mencionar, que não apenas testemunharam a respeito de Deus, mas proferiram, falaram, e pelo seu próprio testemunho de vida, também falou daquele quem o resgatou e o chamou. Mas também, meus irmãos, nós não podemos desprezar
que Deus é poderoso para usar muitos homens que talvez morreram sem Cristo, sem o Senhor Deus, mas receberam dele capacidade, como Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, a qual até hoje nós usufruímos desse grande feito, e podemos dizer, será que ele é quem recebeu essa autonomia de ser sábio? Não, a gente sabe que foi Deus quem o deu. Temos Graham Bell, o criador do telefone, nós temos Thomas Edison, inventor da lâmpada, Graham Bell, temos o físico Lee, que esse é responsável pela internet, e hoje nós utilizamos, e é evidente que foi aperfeiçoado também a internet. Temos um homem chamado Carl Benz, que a partir dele, que é onde surge a concessionária Mercedes-Benz, o homem que teve a grande ideia de desenvolver um alemão, que fez com que tudo pudesse realmente se tornar verdadeiro, assim como este homem Carl Benz, que trouxe um grande feito para a humanidade, que é o automóvel. Mas também temos brasileiros, que foram usados por Deus, tendo a inteligência, como o nosso pai da aviação, Santos Dumont, que com forma muito grandiosa, visionária, apesar que os Estados Unidos ainda brigam, dizendo que foram eles que inventaram o avião, mas como eu sou um bom brasileiro, eu acredito que foi Santos Dumont. Mas também nós temos Roberto Moura, um padre, meus irmãos, que traz um trabalho muito importante na comunicação, ser um dos pioneiros na invenção do rádio. Esses homens foram homens notáveis, homens que fizeram gerações e gerações, sendo aqueles beneficiados por tudo que realmente foi criado. Mas temos homens também atual, como Elon Musk, fundador da SpaceX, da Tesla, que trouxe não apenas a ideia de ir para o espaço, mas também, meus amados, tem muitos veículos elétricos que estão sendo utilizados com grande inteligência. Temos Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, de tantas outras plataformas que hoje nós utilizamos como meios de comunicação, homens notáveis também. Temos Johnny Ive, que é o design-chefe da Apple. Quem não quer ter um celular da Apple ou algum instrumento da Apple? Mas infelizmente, meus irmãos, são homens que inventaram, fizeram sim muitas coisas e utilizamos todas essas invenções, mas nenhum deles ainda talvez disse sobre o maior, o melhor, que é Jesus Cristo. Mas também nós temos homens de Deus que foram alcançados pela palavra, que foram alcançados pelo poder do Santo Espírito, assim como Martinho Lutero, que hoje também, nesse mês de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, um monge, teólogo, um homem com grande capacidade, que ao se aprofundar na palavra de Deus, percebeu que tudo quanto ele estava estudando, de forma cega, longe da iluminação da Santa Escritura, quando o Espírito Santo iluminou a sua mente, ele percebeu que era necessário falar novamente sobre a palavra, sobre a teologia que fala explicitamente sobre Deus, somente ele, ao ponto de ser usado para reformar toda uma igreja que estava perdida em si mesma. Um homem que deixou um legado significativo para o mundo, um homem religioso sim, mas um homem, meus irmãos, que traz a ideia de que a palavra de Deus precisa ser interpretada e iluminada pelo próprio Espírito Santo, e se alguém deve falar da palavra do Senhor, precisa falar na iluminação do Santo Espírito. E isso ele nos deixa também um legado importante para nós homens, que precisamos voltar a pregar a palavra de Deus, não porque nós interpretamos como homem, mas o Espírito Santo nos leva a entender a importância dessa poderosa e santa Escritura. Homem que não apenas fala sobre Cristo, da sua palavra, mas também tem a preocupação de ser usado pelo Espírito Santo, para traduzir a palavra do Senhor para o alemão. E isso, meus irmãos, trouxe também uma revolução, no sentido que a palavra do Senhor não apenas estava nos ouvidos daqueles que tinham acesso ao latim, mas também mostra, Lutero, que a palavra de Deus precisa ter acesso a todos os ouvidos humanos. Então é necessário falar da palavra, porque ela foi escrita aos nossos ouvidos e aos nossos corações.
Evidente, meus irmãos, que poderia falar sobre grandes homens, Joe Owen, Wesley, Jonathan Edwards, tantos outros homens que foram levantados com poder e graça para falar sobre Cristo e não sobre eles, para falar sobre a obra de Cristo e não para falar sobre as obras deles. Nós temos também o nosso amado missionário Robert Reid Calley, um homem que dedicou sim a sua vida para o estudo da medicina, um cirurgião diplomado, um homem que se preocupava com as pessoas, até o dia que também, pelo testemunho de uma mulher, foi alcançado pela palavra do Senhor, porque uma mulher no leito ousou falar sobre Cristo. E aonde, meus irmãos, eu quero dar uma pausa aqui e falar para os amados irmãos que o evangelho precisa ser pregado para os diplomatas, o evangelho também precisa ser pregado para os ricos. A verdade é que muitas vezes, quando estamos no consultório, seja ela odontólogo, seja ele dentista, seja ele médico, cirurgião, advogado, ou outras e quaisquer, meus irmãos, funções, que muitas vezes estão diante de nós, homens ricos, doutos em letras, mas que necessitam ouvir a palavra do Senhor. É necessário que a gente fale para eles que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles, e um dia eles morrerão, e o diploma, a riqueza não salvará. E o Roberto Calley foi alcançado porque uma mulher ousou falar a um doutor que Jesus Cristo era necessário na vida dele. Diante disso, Roberto Calley deixa um legado importante para todos nós. Ele, meus irmãos, ao chegar no Brasil, não apenas com sabedoria e graça, profetizou, falou, mencionou sobre a palavra do Senhor, mas a palavra que ele falava, não dele, mas de Jesus Cristo, fez com que também as suas ações fossem verdades para a sociedade. Um médico que ajuda na situação sanitária deste país, um médico, meus irmãos, juntamente com sua esposa, que funda classes para estudos para as pessoas negras, ou pessoas da cor preta, porque isso não é problema. Isso não é problema para o evangelho. O problema do evangelho não é a cor, não é a etnia. E esse homem, meus irmãos, ele vai adiante da escravatura e prega também o evangelho e traz também vida social para eles. Um homem que não apenas prega sobre aquele que salva pessoas, mas deixa também o legado, meus irmãos, de viabilizar o registro de nascimento, óbitos e casamentos para pessoas de qualquer religião. E se hoje no Brasil, qualquer pessoa religiosa, quer seja ela espírita, católica, evangélica ou de qualquer outras, deve-se isso a um homem que entendeu que não apenas os católicos, os evangélicos devem ter acesso a essa cerimônia, mas qualquer outra religião. E ainda falo que o protestantismo não traz benefícios. Um homem que conseguiu, meus irmãos, autorizar a celebração de casamentos por pastores. Um homem que conseguiu a autorização de sepultamento de evangélicos em cemitérios públicos. Mas um homem que, em primeiro lugar, deixa um legado para nós congregacionais. Porque o nosso legado não está retido na questão administrativa, na questão em que toda igreja tem a importância dela na participação da decisão da igreja. Mas Calley deixa um legado, que o evangelho precisa ser ensinado, e este legado deixa com a escola bíblica dominical. O que também podemos falar sobre que Hebreus menciona no capítulo de número 11, verso de número 8, sobre o nosso pai na fé, que é chamado por Deus, Gênesis 12, a ser e a proclamar, a ser um pai de uma grande nação, e não sabia para onde ia, mas ouviu a voz de Deus, e ele entendeu a importância de falar sobre um Deus único. Um homem, meus irmãos, que tem como tanto o judaísmo, o cristianismo e o islamismo fazem que esse Deus soberano seja adorado, por mais que alguns outros não entendam e nem compreendam e nem aceitem Jesus Cristo como o Filho do Deus único. Mas um pai que nos ensina também a respeito da fé, um pai, meus irmãos, que nos ensina
que devemos obedecer à voz de Deus sem questionamento. Um homem que nos ensina, nos faz lembrar todo instante que devemos obedecer a Deus. E ele deixa marcas fundamentais. Ele não apenas fala sobre o Deus único, mas a sua vida demonstra também que há um único Deus. É aquele que nos ensina sobre uma fé monoteísta. Há um só Deus, um único Senhor. Há um só Criador nos céus e da terra, e não há outro além dele. Um homem que nos ensina não apenas falou sobre a fé, mas exemplificou na vida sobre a própria fé em Deus. Um homem que ia obedecer à voz do Senhor, dizendo: dai-me o teu filho Isaque. Ele não questiona, mas leva o seu filho para ser sacrificado. A verdade é que Deus não aceitaria a morte de Isaque, mas estava provando a Abraão em relação a que ele cria. Um homem que nos deixou um legado de fé, mas também nos deixou um legado que devemos proclamar e exercer também a fé. Também, saindo um pouco de Hebreus 11, não podemos esquecer do rei Davi, um homem também notável, um grande rei na história de Israel, um homem que foi realmente separado por Deus, que com valentia matou inimigos, que pelo Espírito de Deus foi conduzido a muitas vitórias. Um homem notado que é conhecido homem segundo o coração de Deus. Um homem que foi coroado rei após a morte do rei Saul, mas nos deixou um legado importante e visível a todos nós. Um homem que se preocupou na unificação de Israel, que estava dividida, Judá e Jerusalém. Um homem que trouxe, principalmente quando nós lemos os Salmos, que nos ensina a adorar um Deus único, a abrir as nossas bocas e adorá-lo, a usar as mãos para aplaudir ao Senhor, a usar o nosso corpo para expressar louvores a Deus. Um homem que nos ensina a cultuar ao Senhor, não apenas com o corpo, mas também com a boca. Precisamos entender isso. É um exemplo de homem de arrependimento, que quando percebe o mal que fez para si mesmo e para a sua família, se arrepende. O que podemos dizer sobre o apóstolo Paulo? Uma das figuras mais conhecidas de todos nós, um grande homem de Deus, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, perseguidor dos cristãos, do próprio Cristo, e depois, quando foi alcançado pela maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, se tornou o homem, um dos homens mais influentes da palavra do Senhor. Homem que não apenas traz uma teologia rica em Deus, em Cristo e no Espírito Santo, mas um homem que nos ensina que devemos pregar e ter o zelo na pregação, que a pregação da palavra não deve ser feita de qualquer maneira, ela não deve ser jogada como qualquer outra fala. Nos ensina que devemos pregar o Evangelho como ele é, e não devemos nos apartar desse mesmo Evangelho. Ele escreve cartas para igrejas e pessoas, e ele não escreve por si mesmo, ele escreve, meus irmãos, porque está ungido, cheio da graça e do poder do Espírito Santo. E tudo o que ele escreve é para mencionar não sobre ele, e também não sobre as obras dele, mas para falar daquele que é Senhor e Salvador da humanidade. Um escritor, um teólogo e um missionário. Paulo nos ensina em suas cartas que o Evangelho não existe e não deve ter barreiras étnicas, não deve ter barreiras de nações. A palavra do Senhor deve ser pregada para todos, e a fé precisa trazer isso no coração também, que a fé certamente é para crer em Deus, e isso também vem dele. Mas a fé, ela não pode de forma nenhuma substituir a vontade do Senhor. Mas ele ensina que quando o homem obedece a Deus, este homem também é liberto do seu mal. Mas isso, meus irmãos, tudo que eu mencionei desses homens, assim como nós lemos aqui, quando o autor fala o que vamos dizer, mas nos falta muito, falar sobre Gideão, Baraque, falar adiante, verso de número 34, homens que foram usados e extinguiram a violência do fogo, Ananias, Misaías, Ananias, agora
Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias. Eu estou na cabeça de Sadraque, Mesaque e Abednego. Homens, meus irmãos, que foram usados por Deus de forma poderosa, que não se calaram diante de um decreto, mas disseram: olha, rei, eu não sei se Deus vai nos livrar, mas uma coisa nós falamos para você: nós não vamos nos dobrar diante da tua estátua. Homens como Daniel, que não negou quem era Deus e o que Deus representava na vida dele, não negou de falar que cria no só Senhor Deus. O que podemos falar de muitos outros homens que foram aprisionados, como Hebreus está citando, mas todos esses homens falavam da pessoa essencial, a pessoa ideal, falava do Salvador, e esse é chamado de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? E por que nós devemos proclamá-lo? Porque é um Deus que se encarnou em um homem, que se humilhou nessa forma humana, um homem que trouxe muitos exemplos, um homem sábio, diligente, simples, humilde, mas nos deixou um evangelho profundo, cativante e transformador. O que falar desse Jesus Cristo, que é a causa de que tudo existe neste mundo, é por causa dele. As santas escrituras estão ao nosso acesso, porque Jesus Cristo é a razão, porque ela é escrita. Se o Filho do Homem veio, se tudo neste mundo presencia libertação, salvação, regeneração, isso tudo se deve a Ele, a Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, não apenas Lutero, mas como outros que nós mencionamos, falaram desse Jesus Cristo, mencionaram sobre Ele, falaram sobre a importância dEle, disseram quem Ele era. Então por isso, quando nós lemos o texto que foi lido em Atos, é para falar sobre quem? Não sobre nós, não sobre eu, é para falar com aquele que muda a vida. Devemos falar sobre Jesus Cristo, mencionar sobre Ele, vivenciá-lo em todos os seus ensinamentos. Precisamos entender que Ele é a causa, porque novos céus e nova terra existem. Por isso que devemos pregar sobre Ele, porque Ele sempre foi e será o maior de toda a história. Ele é o unigênito do Pai, Ele é o bom pastor, Ele é o pão da vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é chamado em Apocalipse Alfa e Ômega, princípio e fim. Tudo, meus irmãos, na palavra do Senhor fala sobre Ele, aponta para Ele. Então quando formos falar, quando formos pregar, é sobre Ele, é sobre esse Jesus que devemos dizer às pessoas que Ele é Senhor. Por isso, eu termino dizendo, se o autor dos Hebreus falou que nenhum desses que nós mencionamos, ou alguns deles não alcançaram a promessa, mas foram homens exemplares, e o mundo não era digno deles, o mundo, na verdade também, não era digno de Jesus Cristo. A verdade é que nenhum de nós é digno de Jesus. A verdade é que nenhum de nós somos dignos da salvação. Nenhum de nós somos dignos de receber, nem ao menos, a palavra do Senhor. Mas por causa de Jesus, do seu grande amor, da sua grande bondade e generosidade, hoje nós temos acesso à palavra, e hoje nós temos acesso ao Pai, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O mundo, verso 38, não era digno desses homens. Mas o que eles exemplificavam? Exemplificavam a Deus, falavam sobre Deus, falavam sobre Jesus, mencionavam sobre Jesus. E Jesus, amados irmãos,
também quer fazer o mesmo conosco. Mateus nos diz, no capítulo 28, que ele diz aos seus discípulos: olha, vocês precisam pregar, vocês precisam anunciar o evangelho, batizar essas pessoas. Marcos, Jesus diz: olha, vocês precisam em meu nome pregar o evangelho, e no meu nome que vocês vão expulsar os demônios, é no meu nome que vocês vão curar os enfermos. Observe, meus irmãos, que a galeria de fé, Hebreus 11, do início da criação até o final, quando as escrituras sagradas foram trazidas para nós, traduzidas para nós, toda ela fala e aponta para a única pessoa a qual devemos proclamar o evangelho. E qual o nome dela? Jesus. Se você quer ter alguma significância na sociedade, fale sobre Jesus. Porque hoje qual é a significância na sociedade? Títulos, posições. Mas se você quer ter alguma dignidade na sociedade, alguma significância na sociedade, fale e testemunhe sobre aquele que muda toda e qualquer situação. O que vai mudar a nação e o que vai mudar o contexto entre Palestina e Israel, os homens estão tudo aí, meus irmãos. Todos eles, os grandes sábios reunidos para tentarem ou até mesmo minimizar o problema. A solução é muito objetiva, é muito rápida. A solução para Israel e os palestinos se chama Jesus Cristo. A solução para a Rússia e a Ucrânia, o nome dele se chama Jesus Cristo. Porque ele é a única solução para que as pessoas não vão para o inferno, e muito menos no dia do juízo cheguem a presenciar o lago de fogo. O nome dele é Jesus Cristo. O que você e eu estamos fazendo na sociedade? Falemos sobre aquele que muda todas as coisas. Então fale, verbalize, não apenas com as falas, mas com a vida. Fale sobre aquele que muda o teu trabalho, a tua família, toda a situação. Jesus Cristo é o único que vai mudar a situação das faculdades. Que o negócio não está bonito não. Não é ideologia que muda não. Não é filosofia que muda não. O que muda é quando crentes tomarem vergonha na cara e começaram a falar sobre essa palavra, e sobre o Deus dessa palavra, e sobre o Senhor dessa palavra. Então prega o evangelho a toda criatura. E se você pregar, não vai entrar aqui, porque a Bíblia já está fechada. Tudo que o Senhor Deus quis nos dizer e temos falado está aqui, ó. A profecia aqui, ó. As revelações estão tudo aqui, ó. Está aqui, ó. Ah, pastor, eu vou atrás de profeta. Meu irmão, eu acredito em profecia, mas gente que corre atrás de profeta não lê a Bíblia. Pode ter certeza, quem vive correndo atrás de profeta é gente que não lê a Bíblia. Eu vou terminar dizendo aqui, eu vi meus irmãos, um vídeo que eu ficaria envergonhado. Um policial abordou um pregador e perguntou: me diga aí pelo menos 4 nomes dos discípulos de Jesus Cristo. É preciso viver e falar aquele que muda a sociedade. Amém? Amém? Então, homens de Deus, fale não sobre vocês, porque falar sobre a gente pode causar admiração, mas não causa transformação. Falar sobre nós pode gerar até mesmo assim, é o cara. Mas eu duvido se algum de nós temos o poder de transformar alguma vida, se não for a palavra e o Espírito Santo e Jesus Cristo libertando. Você pode ter os maiores títulos, mas nunca poderá ser um exemplo para transformar as vidas. Um canal, melhor dizendo, um instrumento. Então, homens, não apenas preguem, mas vivam o que pregam, para que você possa não apenas ser notado como um homem legal, mas um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que prega a palavra. E que o Senhor nos ajude, no nome santo de Jesus. Ao Senhor! Glória! Ao Senhor! Glória!
Ao Senhor toda a glória. Passar a palavra para o pastorzão.